Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar na nossa live sobre erro, frustração e coragem. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre erro, frustração e coragem. Eu falo que são coisas, gente, que fazem muita diferença para nós, adultos, não resta dúvida, e também para os nossos filhos, né? Então, na verdade, essas palavras, elas parecem contrárias, mas elas estão totalmente interligadas. Erro, frustração e coragem. Ei, Iago, boa tarde, tudo jóia? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu vou falar aqui falando sobre esse tema, né? Sobre esses 3 temas que são muito importantes na nossa vida e que são muito importantes que a gente consiga trabalhar isso bem com os nossos filhos. O tempo todo, quando vocês tiverem perguntas, podem mandar comentários, mandem perguntas que eu vou respondendo ao longo da live. A nossa live ela é curta, ela é só até as 16h30, né? Mas dá tempo da gente conversar bastante aqui. Então, olha só. Primeira coisa é falar, então, sobre erro, frustração e coragem. Gente, quando a gente fala de erro, hoje, inclusive, eu postei, não sei se alguém viu, no meu perfil aqui no Instagram, um vídeo falando o seguinte, olha, permita que o seu filho erre. E vocês podem perceber que tudo que eu vou falar aqui serve para nós. Você pode escutar? Então, se você tem filho, gente, é muito importante que a gente tenha tempo, vocês têm tempo de resgatar e de trabalhar coisas que fazem muita diferença na vida deles e também de pensar o que isso tem a ver com a sua vida. Isso também ajuda muito nós adultos. Então, quando a gente fala de erro e permitir que os filhos errem, primeira coisa é o seguinte, isso não tem nada a ver com falta de responsabilidade, e nem com falta de limites, de jeito nenhum. A gente não é para permitir que o filho seja irresponsável, não tem nada a ver com isso. Só que o erro, quando a gente fala permitir o erro, é dar um espaço para isso. A primeira coisa é que, quando a gente tem um ambiente onde ele não enxerga o erro como aprendizado, normalmente é um ambiente muito controlador. É um ambiente que ele pune o erro. E o que isso acontece? O que isso resulta no comportamento dos nossos filhos? Isso resulta, por exemplo, em filhos que têm dificuldade de assumir sua autorresponsabilidade, porque sabe o seguinte, olha, se eu falar que fui eu, vai dar ruim para mim. Então você está ensinando seu filho a não assumir suas responsabilidades. Você está ensinando para ele uma exigência que muitos adultos sofrem com ela, que é não se permitir errar. E isso não é real, gente. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Eu falo que tem uma coisa, eu vou dar exemplo já bem prático para vocês entenderem isso, tá? Mas eu falo que às vezes eu fico meio injuriada, que na internet, às vezes a gente vê muito assim, frases lindas, né? Ah, o erro é aprendizado e todo mundo precisa errar, mas o quanto os filhos são exigidos quanto ao erro. O quanto você está dando de espaço para que eles errem, porque isso é aprendizado. Nós vamos falar o que isso resulta dos dois lados. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui, outro dia eu estava conversando com o pai, e ele me contando o seguinte, que a esposa dele, gente, uma outra coisa, todos nós erramos com as melhores intenções. Eu não tenho dúvida que vocês são pais extremamente amorosos. Eu não tenho dúvida que os pais de vocês também foram extremamente amorosos. Mas a gente precisa educar com intenção, né? Primeiro, para não ficar replicando a forma como a gente foi criado, porque os nossos pais acertaram, mas também erraram. Nós vamos errar, mas também para não ficar cometendo os mesmos erros. Então esse pai, ele estava comentando comigo que a mãe tá muito exausta, muito cansada, que ela faz o dever todo dia com os filhos e que assim, que ela fica extremamente estressada porque ali ela não permite qualquer errinho no dever e ela chama, ela briga, ela grita com o filho. Então o que acontece? A primeira coisa, gente, para entender é o seguinte, é mais importante que as atividades que os filhos façam, seja trabalho, dever de casa, arrumar o quarto, o mais importante do que estar perfeito é ele fazer o melhor que ele pode. E assim ele vai conseguindo se desenvolver cada vez mais. E outra, quando você trata isso com muita dureza, isso vai ficando pesado para ele. O outro ponto é o seguinte, teve uma mãe, o que aconteceu? Ela foi para um casamento, olha só, é até interessante esse exemplo, foi para um casamento, estava ela, o marido e o filho. E aí eles estão no casamento, o filho cansou do casamento, o filho devia ter mais ou menos 15, 16 anos, ele cansou do casamento. Ele falou com os pais que ele ia ficar no carro esperando. Beleza, ficou. Só que nisso os pais ainda ficaram umas 2 horas no casamento e ele ficou lá tranquilo. Só que aí o que aconteceu? Quando os pais chegaram,
a bateria do carro tinha acabado, porque ele deixou o farol ligado. Olha só isso. E aí, gente, quando a gente sai de casamento, a gente sai cansado, extremamente cansado. Claro, doido para chegar em casa, né? Só que a mãe ficou brava com o filho. Eu não tô aqui julgando essa mãe, de jeito nenhum, uma mãe maravilhosa, extremamente amorosa. Só que o que a gente precisa entender? Esse filho, ele não tem carteira de motorista, ele tem 15 ou 16 anos, ele nunca dirigiu. O que eu quero mostrar para vocês? Se você fica bravo com seu filho por um erro que ele cometeu, mas que ele não sabia o que era para fazer, você não está permitindo o erro, entende? Então, na verdade, se ele não sabe, por mais que seja incômodo, desagradável, puxa vida, a bateria do carro acabou, estou cansado, mas ele não sabia o que fazer. Poxa, filho, da próxima vez é isso, isso e isso, deixa eu te explicar. Então, esse exemplo, gente, ele serve para qualquer exemplo no seu dia a dia. Primeira coisa, então se o seu filho não sabe o que é para fazer, você precisa instruí-lo e não puni-lo, e não brigar com ele, porque senão você está travando ele. E quando você vai travando, ele vai deixando de ter coragem, ele vai diminuindo a autoconfiança dele, ele vai se sentindo mais inseguro para tomar decisão, né? Então, olha só que coisa simples, mas ao mesmo tempo ela não é óbvia. Então leva sempre pro dia a dia assim, quando meu filho tiver um erro, que ele não sabia o que era para fazer, gente, não pode ter briga. Isso acontece, filho, ok, vou te explicar agora o que é para fazer. Então essa é uma coisa. E quando tiver um erro que ele está se repetindo, aí eu preciso sentar com meu filho e preciso fazer combinados. Inclusive eu já conversei aqui sobre combinados, a gente pode conversar numa outra live também, mas você faz combinados com eles de como ajustar aquilo ali. Então você vai fazer combinados, lembrando que combinado você não vai chegar determinando o que ele vai fazer, é combinado, ok? Então, essa é uma coisa quando os erros estiverem se repetindo. Então aqui a gente falou sobre erro. Gente, lembrando o seguinte, olha, a live hoje é sobre erro, frustração e coragem. São temas muito importantes para a gente trabalhar com os nossos filhos e com a gente também. Quem quiser pode ir mandando pergunta, pode ir mandando comentário, eu vou respondendo aqui durante a live, tá? Para quem não sabe, eu sou autora do livro Pais Desnecessários, Filhos Independentes, que é um livro para auxiliar os pais a desenvolverem algumas características nos filhos desde cedo. Então, olha só. Então, a gente falou sobre o erro. Quando a gente vem para frustração, gente, isso é um assunto muito importante. O que acontece? Se a gente pegar a geração jovem hoje, né, a geração Z, YZ, é uma geração que ela está muito frágil. Sim, é uma geração criativa, inovadora, sim, mas extremamente frágil. Ou seja, não são jovens, hoje eles não têm resiliência, eles desistem fácil, eles se ofendem muito fácil. Então é uma geração que ela está com pouca inteligência emocional, com pouca resiliência, muito sem iniciativa. E a gente precisa trazer isso para nós e pensar o seguinte, como é que eu estou conduzindo os meus filhos no dia a dia para desenvolver neles resiliência, para desenvolver neles proatividade, para desenvolver essa força, vamos dizer assim, para que eles não sejam tão frágeis quanto eles estão sendo. E a frustração, ela tem muito a ver com isso. Por que ela tem a ver? Porque os pais, com as melhores intenções, não estão permitindo que os filhos se frustrem. Não estão permitindo que os filhos se frustrem. Então a gente falou sobre erro, agora a gente está falando sobre frustração e daqui a pouco a gente vai falar sobre coragem. Como eu falei para vocês, como tem mais pessoas entrando, são palavras que elas estão extremamente conectadas. Então o que acontece com a frustração? Os pais não estão permitindo que os filhos se frustrem. Como assim, Lina? Olha, primeira coisa, existe uma vida sem frustração? Existe ou não? Claro que não existe uma vida sem frustração. A segunda coisa claro que nós não queremos ver os nossos filhos sofrendo, a gente não fica feliz com isso, é claro que não, ninguém quer. Por um outro lado, gente, se tem uma situação onde ele se frustrou e ele está perto de você, enxergue isso como uma oportunidade de você ajudá-lo a ele lidar com essa frustração, a ele sair dela com seu apoio, não é simplesmente resolve pra lá e tchau, não, é com seu apoio, mas ele lidar com essa frustração.
Porque isso vai estar fortalecendo ele muito, porque se você não permitir, uma hora ele vai ter que lidar com essa frustração sem você estar por perto, porque é a realidade, não existe vida sem frustração. Mas como assim, Lina? Olha, vamos pensar no exemplo prático. Primeiro, muitas vezes quando os filhos estão frustrados por alguma coisa, às vezes os pais, o que eles fazem? Eles querem tapar, com as melhores intenções, eles querem tapar aquele buraco. Então eles querem, por exemplo, presentear, eles querem trazer uma solução, sabe? Então assim, permita, olha filho, eu tô aqui com você, mas deixa ele lidar com isso, você estando próximo, fala com ele, eu tô aqui porque você precisar, mas permita que ele lide com isso. Uma vez aconteceu com meu filho, com o Rafa, o mais novo, ele sempre gostou muito de futebol, muito, 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 e treinava muito. Teve uma época que ele fazia 3 escolinhas de futebol, então era tipo assim, pelo menos 6 treinos por semana. Ia ter uma peneira do América. E aí ele se inscreveu, ele mesmo se inscreveu, falou com a gente que ia participar. E aí ele foi num sábado, meu marido foi levá-lo nessa peneira. Quando chegou mais ou menos perto da hora do almoço, ele chegou aqui em casa chorando muito. Mas ele chorava assim, de soluçar. E eu tomei um susto. E aí, quando eu fui falar, filho, o que aconteceu? Ele falou, mamãe, eu machuquei com menos de 5 minutos de jogo. E eu me preparei muito para isso, eu treinei muito para isso. E o próprio pessoa que estava lá conduzindo essa peneira falou, não, para, você está indo muito bem. Mamãe, mas eu não aguentei de tanta dor. E aí realmente ele machucou, ele teve que fazer tratamento depois, enfim. Só que ele estava extremamente frustrado, porque ele tinha treinado muito para isso. Ele tinha se preparado para isso. Mas aconteceu o que pode acontecer com todos nós em várias situações da vida e que é o que traz a frustração. E aí, gente, eu fiquei feliz com isso? É claro que não. Nenhum pai e mãe quer ver o filho frustrado, quer ver o filho triste. Mas qual foi a minha reação com ele? Falei, filho, olha, isso acontece, eu no seu lugar estaria sentindo a mesma coisa, estaria muito sentida, frustrada. Agora, a vida é assim, infelizmente, tem coisas que acontecem que não estão no nosso poder. O que você precisar, conta comigo, eu tô aqui. Ele foi pro quarto, muito chateado, mas o que eu quero mostrar para vocês? Aí ele saiu disso, precisou ficar lá um tempo, tá tudo bem, até que ele saiu do quarto depois de um tempo, ainda injuriado, claro, mas foi passando e ele foi lidando com isso até ele conseguir sair dessa grande frustração. Então, por exemplo, outro dia teve uma mãe que ela estava me contando assim, que a filha tinha combinado com a melhor amiga de brincar no domingo. E aí essa melhor amiga desmarcou em cima da hora. E isso para a filha foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo. E a mãe ficou tentando trazer várias soluções para ela, tipo assim, vamos tomar um sorvete, vamos sair para passear, sabe? Até que eu expliquei e ela entendeu isso. A gente precisa dar esse espaço para eles sentirem a frustração e mais do que sentir, eles conseguirem sair dessa frustração. Gente, hoje os jovens estão muito frágeis e muito é por causa da nossa forma de conduzir com os nossos filhos. Então a gente precisa apoiá-los sim, o tempo todo eu tô falando para vocês, é com empatia, é com amor, mas eu preciso permitir, essa é a vida real, não tem vida sem frustração, nem para os nossos filhos e nem para nós. Lembram que eu falei no início da live, tudo que eu tô falando aqui serve para os nossos filhos e serve para nós também. Então não existe uma vida sem frustração. Então, olha, a gente falou sobre erro, a importância de permitir que os filhos errem. Quando a gente tem um ambiente em casa onde ele é tolerante ao erro, onde ele enxerga o erro como aprendizado, gente, isso é extremamente fortalecedor. Os filhos, primeiro, aprendem a assumir a autorresponsabilidade, a ter autorresponsabilidade, porque para ele tá tudo bem errar, ele foi criado nesse ambiente. Eu preciso ajustar e fazer diferente da próxima vez. Então ele tem facilidade em assumir a responsabilidade dele, né? E depois a frustração, que também são coisas muito ligadas. Então o erro é a frustração. E lembrem disso, essa geração não está sabendo lidar com frustração, não está sabendo. É uma geração que ela está muito frágil. Sabe o que está acontecendo? Várias pessoas aqui devem ter, às vezes, ter presenciado ou soube de algum caso que às vezes uma pequena coisa que acontece para o jovem está virando o fim do mundo. Por quê? Porque não lida com a frustração. Qualquer não é um grande problema. Só que isso passa por nós, pais. Sabe? Isso passa por nós. A gente tem que entender o quanto é isso importante para eles. Agora, sempre com o nosso apoio.
Então o tema da live hoje é erro, frustração e a terceira palavra, coragem. São palavras que elas estão extremamente ligadas. Por quê? Porque se eu permito que o meu filho erre, se eu ajudo, auxilio ele, apoio para que ele lide com as frustrações que ele tem, gente, eu estou aumentando a coragem dele. Eu estou fortalecendo o meu filho. Isso serve para nós também. Então lembrem disso, olha, muitas vezes a gente faz, não é o que é melhor para nós, não é o que é mais confortável para nós, mas é o que é melhor para os nossos filhos. É isso que a gente precisa fazer. Então, quando a gente fala de coragem, por exemplo, imagina, a gente tem que incentivar os nossos filhos a argumentar. A gente precisa incentivar os nossos filhos a questionar. Gente, questionar e argumentar não é falta de respeito, lembrem disso, isso não é falta de respeito. Quando a gente era criança, né, eu tenho 47 anos, a gente podia questionar muito menos, argumentar muito menos. Mas hoje não é mais assim e isso não é falta de respeito. Claro que eu sempre falo o seguinte, é argumentar e questionar com respeito. Mas a gente precisa inclusive incentivar que eles façam isso, sabe por quê? Imagina, se eles não podem fazer isso dentro de casa, como é que eles vão fazer isso fora de casa? Então a gente precisa dar esse espaço, isso é um encorajamento. E outra, se eu estou permitindo que ele erre, se eu estou ajudando ele, auxiliando, apoiando para que ele lide com a frustração, eu estou encorajando meu filho, eu estou deixando ele mais forte. Gente, quem quiser pode ir mandando perguntas. Denise colocou aqui, muito bacana. Denise, é um assunto tão importante para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, né? Mas podem mandar perguntas também. Às vezes podem ser situações do dia a dia dos filhos, que vocês têm com os filhos no dia a dia, que vocês querem compartilhar ou tirar alguma dúvida, né? Então assim, é importante que a gente entenda isso. Agora, gente, tem uma outra coisa, quando a gente fala de erro, frustração e coragem, também para nós pais. A gente precisa cuidar da gente, porque respondam para mim se não é verdade o que eu estou dizendo. Nós podemos acertar 99% das vezes. Uma vez que a gente errar, a culpa, o sentimento de culpa, ele não é muito grande? A gente não se culpa demais? Então, cuidado com isso, sabe por quê? É realidade que a gente vai errar, não tem como só acertar. O que a gente precisa fazer é errar cada vez menos e não ficar cometendo os mesmos erros. Isso que a gente precisa fazer. E para isso a gente precisa agir com intenção, né? Agora, a gente também precisa ter essa, vamos dizer assim, esse autocuidado. Olhar para nós com mais empatia com a gente também, porque a gente vai errar. O que eu vou fazer agora, o que passou, o que eu errei, ele serve como aprendizado. Só como aprendizado, o que importa é daqui para frente. Então, tudo que eu tô falando aqui, se alguém se identifica, poxa vida, nossa, eu preciso permitir mais que meu filho erre, eu preciso não ficar tapando buraco, permitir que ele lide com frustração, não se culpe, ajusta daqui para frente, passa a agir intencionalmente, isso é o mais importante. E outra coisa, a gente tem que tomar um cuidado que quando a gente não permite que os nossos filhos errem, tem alguns motivos. Primeiro, às vezes pode ser mesmo uma questão de querer que tudo saia perfeito, que não é verdade, que não vai sair. Às vezes é um controle excessivo, sabe? Às vezes uma mania de um controle excessivo também. E, gente, lembrem disso. Muito mais importante do que saia perfeito o que ele está fazendo é que ele faça o melhor que ele pode. Lembrem disso. E de acordo com a idade dele. Então, quanto mais você encoraja ele a fazer, sabendo que vai sair da melhor forma que ele pode, mais ele vai tendo coragem, mais ele vai tendo iniciativa para fazer as coisas. É impressionante, eu tenho muito contato com professores, educadores, com diretores, gestores de escola e é unânime assim, sabe? Primeira coisa, é unânime o quanto filhos vêm muitas vezes de casa com um dever que para a escola tá claro que os pais fizeram para ele ou estavam ali colado do lado. Gente, não façam isso. Só que, claro, toda mudança que você for fazer sobre qualquer um dos assuntos que a gente está falando aqui, primeiro precisa conversar com os filhos. Porque se você muda sem explicar para ele o que precisa mudar, por que precisa mudar, sem fazer combinados com ele, ele não vai entender a mudança. Não é assim, né? E lembrem, combinado não é pré-determinado. Você vai para uma conversa para combinar com ele algumas soluções para aquele problema que precisa ser resolvido ou para algum comportamento que precisa ser melhorado.
Como, por exemplo, fazer o dever. Agora, qual que é o problema? Por que que o dever não pode ter nenhuma coisinha errada? Me explica. Por que que o dever não pode ter uma questão errada? Gente, o mais importante que isso, sabe o que que é? É ele assumir a responsabilidade que o dever é dele, ele não é seu. É ele assumir o compromisso com aquele dever. É ele ter disciplina com aquele horário que ele vai fazer as atividades que você combinou com ele. É ele sempre fazer o dever no dia que a escola passa e não ficar procrastinando. Que é um grande problema dos adultos, a procrastinação, deixar tudo para a última hora. E aonde vocês acham que os adultos aprenderam a agir assim? Desde criança, desde a adolescência, não tem jeito. Então, muito mais importante que uma questão errada do dever são as características que ele está desenvolvendo. Agora, não tem problema nenhum você falar com ele, olha, quando você terminar, me chama, eu vou dar uma olhada, se tiver alguma coisa errada, a gente conversa, não tem problema. Mas eu quero que vocês entendam isso, muito mais importante do que ele fazer tudo certo, é ele desenvolver essas características. E se você está fazendo com ele ou por ele, você está tirando essa oportunidade dele desenvolver essas características. A Denise comentou aqui, muito melhor errar com ele do que certo comigo. Sim, sim. Então, olha só, obrigada pelo comentário, ótimo, Denise. Teve uma outra mãe, o que aconteceu que ela comentou? Inclusive, eu trouxe esse exemplo no meu livro, que uma outra mãe da escola, de um colega do filho dela, estava pedindo para ela as provas do ano anterior. Na verdade, o filho era um ano mais novo, tô pedindo do ano anterior. Gente, pro filho dela, como assim? Eu quero que vocês escutem muito o que eu vou falar, porque isso é muito importante e sempre vocês vão levando para outras situações que vocês vivem no dia a dia de vocês. O que acontece com essa mãe? Ela tá mal intencionada? Claro que não. Ela não tá mal intencionada, ela tá bem intencionada, ela tá preocupada com o filho. Mas o que acontece? Quando ela pede uma prova de um outro menino para poder ajudar o filho dela, primeira coisa, ela tá a mesma coisa inconscientemente. O que ela tá mandando a mensagem pro filho? Fulano, o dono da prova, é mais inteligente, mais capaz que você. Claro, estou precisando pedir a prova pro meu filho. E da mesma forma, eu tô falando com ele, porque você não consegue. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas ações, elas emitem mensagens para os nossos filhos, inconscientemente. Por que meu pai e minha mãe precisam fazer o dever comigo? Porque eu não consigo fazer sozinho. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu faço sozinho, qual que é a mensagem que você está mandando para o seu filho? Olha, eu faço sozinho porque eu consigo, eu sou capaz. E, gente, tem vários ganhos nisso aí. Então, por que eu cheguei nisso? A gente estava falando de permitir o erro. De novo, muito mais do que as coisas saírem corretas e tudo muito certo, o mais importante é ele desenvolver as características, porque isso vai para a vida dele. Quantos pais, quando os filhos estão mais velhos, às vezes estão lá na faixa de 18, 20 anos, ele começa a olhar e fala assim, gente, não é possível. Se eu não falar as coisas, esse menino não faz. Tudo que ele vai fazer, eu tenho que falar tudo para ele poder fazer. Mas, gente, ele foi criado assim. Não vai ter mágica, não vai aparecer o que não foi desenvolvido. Por isso eu falo e repito para vocês. Quanto mais desenvolver as características, então muito mais importante do que eu dever sair perfeito, do que eu pentear o cabelo, mas o cabelo não ficou muito bom, é eu permitir que meu filho faça. Porque isso eu estou desenvolvendo nele características que são transformadoras e fundamentais para ele no futuro. Gente, imagina vocês trabalhar com uma pessoa que ela não tem iniciativa, que tudo você tem que falar com ela o que ela tem que fazer. Alguém gosta disso? Acho que ninguém gosta. E essa pessoa dificilmente ela vai crescer na empresa, ela vai se desenvolver na profissão dela, não tem jeito. Uma pessoa que ela não assume responsabilidade, sabe aquela pessoa que tudo que acontece de ruim na vida dela, que o resultado não foi bom, ela sempre tem um responsável, sempre tem um culpado, mas nunca é ela. Vocês acham que isso apareceu na vida adulta? Não, isso foi desenvolvido desde cedo, claro. Não foi intencional, os pais estão super bem intencionados, nós somos bem intencionados, mas eu preciso agir com intenção. Então, olha só, o que foi o tema da nossa conversa hoje, que está sendo ainda, né? Erro, frustração e coragem.
Palavras que estão super interligadas, que é preciso que a gente haja com intenção para trabalhar isso com os nossos filhos, inclusive com a gente também. Gente, quando a gente errar, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu confesso para vocês que eu, Lina, adulta, não tô falando nem que como mãe, tô falando como pessoa, como profissional. Eu já estive no lugar de perfeccionista, de querer fazer tudo muito perfeito. E eu confesso para vocês que o dia que eu me libertei disso, eu fui muito mais longe, eu alcancei coisas muito maiores. Por quê? Porque o caminho é esse, não vai sair perfeito. Agora eu vou testando, eu vou fazendo e vou ajustando. E vou melhorando, claro. Da mesma forma é com os nossos filhos. Se a gente dá espaço para eles errarem e ajustarem, instruirmos eles como fazer, né? Se tem um erro repetido, a gente vai sentar, fazer combinados de como fazer. Agora, a gente lembrando que o que eu tô falando de erro é diferente de falta de responsabilidade, é completamente diferente de falta de limite, não tem nada a ver com isso. Tem hora que vai ter que pôr limite mesmo, faz parte, é importante. Então, o erro, a outra coisa, a frustração, que a gente falou aqui bastante sobre ela, que os jovens atuais, eles não estão sabendo lidar com a frustração, e isso depois vira um problema emocional muito grande, e que está nas nossas mãos. Então eu convido vocês até virar a chave, sabe de quê? Quando acontecer algo que os filhos de vocês estiverem tristes, frustrados, enxerguem isso, como eu falei, ninguém quer ver seu filho triste, é claro que não, mas enxerguem isso como uma oportunidade boa que eu tenho de ajudar o meu filho, auxiliar o meu filho a que ele lide com essa frustração enquanto ele ainda está perto de mim. Se você olha desse jeito, isso passa a ser uma oportunidade, não um problema, porque se não fizer isso, ele vai ter que lidar com a frustração uma hora, mesmo longe de você, e aí muitas vezes ele não está preparado para isso, porque ele não soube, ele não praticou isso, e aí muitas vezes dá uma desmoronada. Então, olha, filho, eu tô aqui, se eu tivesse no seu lugar eu também estaria triste, eu estaria chateado, mas isso faz parte. O que você precisar, eu tô aqui. Olha só, ou seja, eu tô dando apoio, tô oferecendo apoio, tô mostrando que eu tô junto com ele, que eu não tô abandonando, nem virando as costas para ele, mas em contrapartida, eu tô fortalecendo ele para ele lidar com isso. E isso vai deixar ele mais corajoso, que é a nossa terceira palavra. Então, olha, a coragem, ela vem de autoconfiança. E a autoconfiança, gente, não é uma simples decisão. A autoconfiança é uma construção. Então, se o meu filho tem espaço para errar, corrigir o erro, sem estresse, se ele vai aprendendo a lidar com a frustração, a autoconfiança dele vai aumentando, porque ele está mais fortalecido. Se ele, por exemplo, eu permito que ele questione, que ele argumente em casa com respeito, porque lembrem que fazer isso, eu já falei aqui, vou repetir para quem entrou depois. Argumentar com respeito não é, e questionar não é falta de respeito. Isso é importante. Lembrem o seguinte, se eles não podem fazer isso dentro de casa, como é que eles vão fazer fora? E tá tudo bem questionar, e é preciso explicar. E tem uma coisa, gente, dessa geração também que a gente precisa entender, é que eles, para que eles façam as coisas, eles precisam entender a importância daquilo ali, senão eles não se comprometem. Então a gente precisa conversar com eles mesmo. A Kelly está dizendo que eu comprei seu livro, estou lendo, tenho uma filha de 16 anos. Que legal, Kelly, eu fico muito feliz. Depois você me conta como é que está sendo a leitura. Deixa eu te falar. A minha metodologia, ela é principalmente para filhos de 6 a 16 anos. Segundo a psicologia, a janela onde os pais têm mais influência sobre o comportamento dos filhos é dos 6 aos 14. Eu ainda alonguei isso um pouco mais porque eu testei e fez muito sentido, mas eu confesso para você que eu já tive pais que já participaram da minha imersão, que é com essa metodologia mais aprofundada, claro, que está no livro, mas com filho de 18, com filho de 19, então depende muito, que às vezes a forma como o filho está vivendo, você ainda tem ali muita influência sobre ele, sabe? O mais importante, gente, é colocar em prática, é ir ajustando uma coisa de cada vez, sempre conversando com os filhos, sempre com empatia, trabalhando a comunicação com esses filhos, não é falando de qualquer forma. E apesar de não estar ligado ao tema de hoje, eu vou falar só uma coisa sobre comunicação, porque eu vivi uma experiência que eu vi isso acontecer esse fim de semana. Quando tiver alguma coisa com seus filhos que te incomodar,
Seja que ele não fez algo que ele se comprometeu, seja que ele, não sei, seja que ele fez uma bagunça ou agiu errado, enfim, não julguem o seu filho, julgue o fato. Nunca chame seu filho de irresponsável, nunca fale com ele que ele não é capaz, porque assim você está julgando ele, não. Julguem o fato, meu filho, olha, isso aqui que aconteceu, a gente precisa conversar sobre esse fato. Sempre lembrem disso, sabe por quê? As palavras que saem de nós, pais, elas chegam com muita força para os nossos filhos. Sabe, muitas vezes, às vezes os pais vão falar no calor da emoção, mas para eles é recebido de uma forma muito forte, é como se aquilo fosse exatamente daquele jeito. Então, não julguem os filhos, conversem com eles sobre os fatos, sobre o que precisa melhorar, tá bom? Gente, eu preciso falar para vocês que eu tô adorando essa live. Toda terça-feira, das 4 às 4h30, é uma live rápida, mas eu tô adorando porque eu acho que a gente conversa aqui sobre assuntos muito importantes, sobre temas muito bons. Eu comecei agora, então assim, a maioria das pessoas não sabem. Compartilhem com mais pais, convidem esses pais para toda terça-feira a gente tá aqui. Tragam dúvidas, perguntas, podem sugerir temas. Na terça-feira que vem, de novo, eu vou estar aqui às 16 horas. Então, olha, vamos compartilhar esse movimento, chamem mais pais para esse momento. Eu sei que muita gente está trabalhando, mas às vezes é um horário do café, você entra ali e dá para acompanhar, mandar alguma pergunta, alguma dúvida. Então, olha só, lembrem de uma coisa, o que fez sentido para vocês durante esses 30 minutos, não deixe de começar a colocar em prática com calma, uma coisa de cada vez. Agora, podem também, por exemplo, olha, colocou em prática e teve uma dúvida, traz essa dúvida para a semana que vem, lembrando que a live vai ser toda terça às 16. Então traz essa dúvida para a semana que vem, vamos conversar, a gente vai construir juntos. Esse aqui é um espaço para vocês, para nós todos juntos aqui. E eu tô gostando muito dessa troca. Denise colocou, foi muito rica, muito obrigada, eu também gostei muito. Obrigada pela companhia de vocês. E semana que vem a gente tá aqui de novo, na terça-feira às 16 horas. Combinado? Um beijo para vocês, uma ótima semana.